E aí, gente, graça e paz. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Segunda-feira, 8 de julho de 2024. Vamos juntos estudar um pouco a palavra de Deus. Vai chegando aí, deixa eu localizar aqui vocês no YouTube para que eu tenha o retorno e veja quem está chegando aí com a gente. Vamos lá. Deus abençoe. Já chegou aí o RG, o Roberto Silva, Recife, Pernambuco. Deixa eu ver quem está comigo pelo Instagram. Deus abençoe. Deixa eu localizar aqui no Instagram o perfil para eu ter o retorno também. E a gente vamos lá. Deus abençoe a todos. Aí no Instagram eu tô tendo que improvisar aqui, gente, porque eu esqueci de puxar meu suporte. Mas vamos lá. Itanhaém, São Paulo. Joinville. Rabone de Cuiabá. Raoni de Cuiabá. No Instagram eu tenho Eric, Rogério, eu vou para EBD, Iago, Vagninho, lá de Caetité, né? Vamos lá. No YouTube eu tenho aqui o José Antero, Eri da Silva. Vou aguardar mais algumas pessoas chegarem. Já vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu comentário. Pega o link da aula e manda para algumas pessoas, tá bom? E eu vou pedir a você também, se você estiver em casa, ou se no seu escritório você tiver condição de pegar a Bíblia, para acompanhar a aula com a Bíblia aberta, eu vou iniciar com vocês hoje uma sequência que vai até quinta-feira. Nós vamos estudar o livro de Jonas. Como? No mesmo formato que nós estudamos na mentoria bíblica, para você entender e conhecer a mentoria, como ela funciona. Tá bom? Como ela funciona. Hoje, por exemplo, eu tenho aula da mentoria, querendo Deus. Nós vamos estudar, salvo engano, o livro de Miqueias. Tá? Então, agora à tarde com vocês, nós vamos estudar o livro de Jonas, para você ter uma noção de como a mentoria funciona e você se interessar. E aí eu quero aproveitar para avisar a você e até liberar o link, que na próxima segunda-feira, gente, 8h30, 20h30, eu vou insistir nesse horário, tá? Nós teremos o nosso evento online de aprofundamento bíblico. Quero mergulhar com você no estudo das Sagradas Escrituras. E durante esse evento, nós vamos abrir um lote de inscrições para a mentoria bíblica. Não vai ser um lote grande, vai ser um lote pequeno. Portanto, é muito importante você se inscrever agora para o evento, porque no dia do evento, nós vamos liberar o link alguns minutos antes para quem estiver inscrito no evento. Você já vai conseguir entrar na mentoria bíblica automaticamente. Quem está no Instagram, digita aí nos comentários a palavra eu quero. Você digita nos comentários a palavra eu quero, e quem está no YouTube e no Facebook, clica no link que vai subindo aí para você poder se inscrever no nosso evento do dia 15.
Aprofundamento Bíblico. Eu quero. Digita aí, eu quero. É online, é gratuito, você não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Se você desejar entrar na mentoria bíblica, e nós só vamos liberar o link de matrícula para a mentoria no dia do evento. E as pessoas que estiverem inscritas para o evento terão, portanto, acesso à matrícula alguns minutos antes do evento começar. Portanto, você já sai na frente. E aí tem alguns mimos e presentes que a gente dá para os primeiros inscritos, tá bom? Para você não perder a oportunidade. Então se inscreve aí, tá? Para o evento e fica comigo a semana inteira. Essa semana, pelo menos até quinta-feira, nós vamos estudar o livro de Jonas da mesma maneira que nós estudamos na mentoria bíblica. E você vai ver como o livro de Jonas é surpreendente. Parece ser um livro comum no meio do texto, no meio dos outros livros. A história de um profeta que foi engolido por um grande peixe. Tem muita coisa dentro do cenário do desenvolvimento do ministério do profeta Jonas, tá? Então vamos lá. Quem está no Instagram, digita eu quero. Quem está no YouTube ou no Facebook, clica no link que está subindo aí. Além disso, faça mais um favor, deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, você está informando, comunicando à plataforma por meio do sistema de algoritmos que o vídeo é relevante e a plataforma termina comunicando a um maior número de pessoas a relevância do vídeo, tá bom? E aí mais gente chega para cá e mais gente recebe o aprendizado da Bíblia Sagrada. Tá dito aí? Tá bom? Veja só, eu já mostrei para vocês, mostrei semana passada, inclusive, me parece que na última aula da semana passada, que os livros da Bíblia, conforme nós a temos, não estão organizados por ordem cronológica. Desde a Vulgata, por volta do 2º século depois de Cristo, ou da era cristã, tradução da Vulgata que vem da Septuaginta para o grego comum, por isso a palavra Vulgata, de vulgo, ou aquilo que é comum. Desde a Vulgata, os livros foram agrupados por estilo literário, não obedecendo, portanto, a ordem cronológica. Por que eu estou dizendo e repetindo isto? Para você lembrar que, por exemplo, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. A aula foi gravada, você tem acesso a ela, tá? Dentro do agrupamento que a Bíblia que nós temos, da forma que ela está agrupada, os livros estão agrupados, o livro de Jonas está lá no agrupamento dos profetas menores. Mas, se fôssemos analisar cronologicamente, e você vai ver isto nesta aula, o livro de Jonas deveria estar lá dentro do 2º livro dos Reis. Por quê? Porque é o período que Jonas exerceu e desenvolveu o seu ministério. Ok? Rio de Janeiro, Pedro II, que bênção. Alguém avisou aí que as notificações estão chegando atrasadas, mas não é a gente, é a plataforma quem notifica. É por isso que se vocês deixarem o like, isso acelera. Quando a gente pede para deixar o like, é por isso, para que outras pessoas sejam notificadas, tá bom? Me ajuda nisso aí. Então vamos lá. O livro, deixa eu te dar uma visão panorâmica do livro do profeta Jonas, tá bom? Para você ter uma compreensão dele. Juiz de Fora, Minas Gerais, João Pessoa, Betim, Goiânia. Maravilha. Olha só,
O livro do profeta Jonas é um dos 12 livros dos profetas menores, como alguém já descreveu, já falou aí no Instagram. Isto de acordo com a nossa conhecida divisão da estrutura literária da Bíblia. O que eu vou te dar aqui é o que a gente dá na mentoria bíblica. Só que na mentoria bíblica são todos os livros, tá, da Bíblia, e com mais minudências, mais detalhismo, mas eu vou me esforçar ao máximo dentro do limite de tempo que nós temos para te passar o melhor possível sobre o livro do profeta Jonas, tá? Raquel, boa tarde na paz. Deus te abençoe, parabéns pela tua filha. Deus te abençoe pela vitória que você teve, né, na UTI neonatal. Deus te proteja, tá? Boa recuperação em nome de Jesus Cristo. Se você fez a inscrição, você tem acesso. Lá no teu e-mail, você recebeu o link de acesso e todas as aulas ficam lá disponíveis para que os inscritos comecem a estudar as aulas, tá bem? Você tem o acesso. Vamos lá. A divisão da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, eu expliquei isso para vocês também nas aulas da semana passada, tá? É um pouco diferente da que nós temos. Por exemplo, o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento da Bíblia hebraica, é dividido em 3 partes, que são Torá, que é a lei, né? Os escritos e os profetas. Então, todos estão arrolados nesse agrupamento. Dentro dessa perspectiva, a gente pode ver o próprio Jesus fazendo menção disso em Lucas 24, 44, quando conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus menciona de tudo que ele já havia orientado aos seus discípulos nos 3 anos de ministério, e ele declara que tudo acerca dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que são uma forma de se referir a todos os escritos que são a composição dos livros poéticos. O livro do profeta Jonas, pega caneta e papel. O livro do profeta Jonas traz para nós o relato sobre um profeta israelita que foi enviado por Deus para pregar na cidade de Nínive, que era a grande cidade do império da Assíria, tá? A mensagem que ele deveria levar a Nínive era uma mensagem de condenação, pois a maldade e a violência de Nínive havia chegado à presença de Deus, ao conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Jonas, Deus te abençoe, Raquel. Se você tiver dificuldade de acessar, nos avisa que a nossa equipe te auxilia, tá bom? Vale ressaltar que Jonas não é o único profeta enviado para pregar a Nínive. 100 anos depois, aproximadamente, Deus também envia o profeta Naum. A diferença é que na mensagem de Jonas há arrependimento e redenção. Nínive é preservada, ainda que contra a vontade do profeta. Já o profeta Naum não vai com uma mensagem de arrependimento, ele já vai com uma sentença. E Nínive, de fato, foi destruída a partir dali, da mensagem do profeta Naum, tá? Agora, veja só, Jonas, quando recebe de Deus o comissionamento para ir a Nínive, não quer ir. Vou te mostrar daqui a pouco, no contexto histórico, por que Jonas não queria ir. Porque é muito fácil, muitas vezes, o pregador, sem se ater aos detalhes do texto, do cenário e do contexto, pregar sobre a covardia de Jonas. Se o que Jonas fez ao fugir para Tarsis
foi uma covardia, então foi uma covardia sacrificial. Porque Jonas, na verdade, está se dispondo a ir contra a vontade de Deus para que Nínive seja destruída. Por que isso? Porque Nínive é a capital do império da Assíria. A Assíria é o grande império mundial daquele tempo. E o exército da Assíria está marchando contra nações, dominando e atropelando. Os assírios eram famosos por sua tirania, por sua impiedade. Alguns historiadores mencionam que os soldados abriam o ventre das mulheres grávidas para retirarem o feto. Os homens vencidos eram empalados na entrada das cidades das nações invadidas para servirem de terror para aqueles que ainda não haviam se rendido. Então, o que Jonas quer? Jonas quer que Nínive seja destruída para que Israel não seja atropelada pelo exército da Síria. São informações importantes na análise do texto para você compreender o contexto no qual o profeta está desenvolvendo o seu ministério. É por isso que Jonas foge para Tarsis, que no modo de análise da geografia bíblica, Tarsis era o mundo conhecido mais distante de Israel naquele tempo. Tá? Então, analisar o livro do profeta Jonas é mais do que analisar um homem no ventre de um grande peixe. É analisar todo o aspecto que envolve a consciência, a mentalidade e a realidade do profeta. Diante da viagem, uma grande tempestade surgiu. Os marinheiros ficaram apavorados. Depois de jogar a carga no mar, eles descobriram que Jonas era o culpado pelo infortúnio e o lançaram ao mar. Jonas então é acolhido, engolido por um grande peixe e é levado para ser desembarcado, despejado, deglutido a 3 dias a caminho de Nínive. Agora, essa história é conhecida da maioria de nós. Não, a Síria era o império, a nação. E sob a Assíria, irmã Marluce, já havia diversas nações subjugadas. Nínive era a capital, a principal cidade da Assíria, a base do governo da Assíria. Tá bom? Respondendo aí o Samuel, as pregações de terça estão subindo, Samuel. Tá? Todas lá. O detalhe é que eu não preguei nas últimas 2 terças. Nós estávamos em festa e tivemos pregadores, e aí as mensagens de outros pregadores sobem para o canal da igreja, CSF Play. Cristianismo Sem Fronteiras, CSF Play. Tá? Mas estão lá, tá bom? Vamos lá. O livro de Jonas é um livro notável por alguns motivos. Primeiro, é um dos poucos livros proféticos do Antigo Testamento que não contém profecias. Em vez disso, é um relato histórico e didático. Veja só, é um dos livros proféticos do Antigo Testamento que não contém profecias. Contém um relato histórico e didático, analisando isso do ponto de vista literário, Jonas levando uma mensagem para o povo de Nínive.
Segunda razão por que o livro de Jonas é notável é que é um livro que se destaca pela evidência que dá à soberania divina, revelando como Deus controla todas as coisas, inclusive a tempestade e os peixes nos oceanos, e como Deus define a história quando ele intervém, quando ele interfere na história. Esse é um outro aspecto. Um terceiro aspecto pelo qual o livro de Jonas é um livro extremamente notável é porque é um livro que mostra a natureza humana e a falibilidade dos profetas, mesmo aqueles que são escolhidos por Deus. Então, o livro de Jonas revela para nós um profeta fujão, um profeta que está tentando manipular os acontecimentos para que o resultado atenda ao seu propósito. E a nossa natureza é assim, cheia de falhas, de limitações. E o livro do profeta Jonas nos ensina sobre isto. Por fim, a história de Jonas é lembrada por muitos como um exemplo clássico de arrependimento e perdão, já que após a sua desobediência, Deus lhe dá a chance de cumprir a sua missão, bem como, após o arrependimento de Nínive, o Senhor retrocede e não destrói a capital da Assíria. Então isso revela arrependimento e perdão, o que mostra que quando o homem se curva diante de Deus, a misericórdia de Deus também é manifestada sobre ele para restaurá-lo e lhe dar vida, tá? Então, considerando os 12 profetas menores do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, nós vamos observar que o livro de Jonas é o único que não direciona nenhuma mensagem, nem para o reino de Judá, nem para o reino de Israel, nem para o reino do norte, nem para o reino do sul. Muito pelo contrário, a sua mensagem é endereçada ao povo de Judá e ao povo de Israel. Ou seja, a mensagem de Jonas não é endereçada nem ao povo de Judá, nem ao povo de Israel, mas a uma nação estrangeira, a uma nação distinta. Tá bom? Vamos lá. Um outro detalhe. Por que eu deveria estudar o livro do profeta Jonas? Por que eu deveria estudar o livro do profeta Jonas? Veja só, eu estou te dando a aula hoje dentro da mesma perspectiva que nós damos na mentoria bíblica para você conhecer como funciona a mentoria bíblica. Nós vamos estudar a visão panorâmica do livro de Jonas hoje. Amanhã a gente estuda o capítulo 1, quarta-feira o capítulo 2, quinta-feira o capítulo 3, tá? Para você entender a estrutura do livro e de cada capítulo. Enquanto isto, o link está subindo aí no YouTube e no Facebook para você clicar e se inscrever para o nosso evento do dia 15 de julho de aprofundamento bíblico e não perder a chance de participar. É um evento online, é um evento gratuito e eu espero você. No evento nós vamos abrir um leque, um lote com inscrições para a mentoria bíblica. Não vai ser um lote amplo, acredite, eu não blefo aqui. Não vai ser um lote amplo, tá? Todas as vezes que eu disse não vai ser ou será, nós cumprimos exatamente conforme anunciado. Não cabe blefe. Então, se você estiver inscrito para o evento do dia 15,
você vai receber o link de matrícula alguns minutos antes de o evento começar, para que você não perca a oportunidade de entrar na mentoria bíblica. Então clica aí no link no YouTube e no Facebook. E quem está comigo pelo Instagram, digita a palavra eu quero. No Instagram, eu quero. Porque você recebe o link no seu direct e se inscreve para o evento. Tá bom? Vamos lá. Por que eu devo estudar o livro do profeta Jonas? Bom, ao estudarmos o livro do profeta Jonas, nós vamos aprender algumas lições valiosas e muito relevantes para a vida. Depois de Jonas ter tentado evitar pregar o arrependimento ao povo de Nínive, por exemplo, Jonas percebeu que é impossível fugir da presença de Deus. Essa é uma lição. Uma outra lição é que a libertação milagrosa de Jonas de um grande peixe pode nos ensinar que o Senhor estende a sua misericórdia sobre nós quando nós nos arrependemos. A segunda oportunidade de Jonas pregar o evangelho e fazer o que o Senhor lhe ordenou pode nos assegurar que o evangelho de Cristo oferece uma segunda chance para todos aqueles que se dispuserem diante de Deus em arrependimento, em humilhação, assim como o Senhor fez com o próprio Jonas. Uma terceira lição. Uma outra lição que nós aprendemos no livro de Jonas é que, com base no relato do arrependimento de Nínive, nós vamos aprender sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus, tá? E, finalmente, a repreensão do Senhor, a insatisfação de Jonas ao ver que Deus poupou o povo de Nínive, pode nos ensinar sobre a importância de vencer qualquer ressentimento que haja no nosso coração em relação à justiça nossa em paralelo com a misericórdia divina. Então há lições extraordinárias a aprender. E uma das lições a aprender, que eu não mencionei, está numa pergunta que acabaram de me fazer aqui no Instagram. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Essa discussão do livre-arbítrio é uma discussão ampla. Na verdade, dentro da discussão do livre-arbítrio, nós temos a discussão aí do determinismo, da predestinação. Então, é uma discussão ampla. Eu creio no livre-arbítrio? Creio. Mas também creio na soberania divina. E só consigo só consigo entender o livre-arbítrio ante a soberania divina com limites. Porque a soberania divina é plena, absoluta, completa, ilimitada. Mas eu não consigo entender o livre-arbítrio sem limites. Ou seja, Jonas tinha livre-arbítrio? Tinha. Mas o teu livre-arbítrio, Jonas, vai até o momento que a minha soberania é confrontada. Vamos dar um exemplo. O fazendeiro chegou na fazenda, depois de andar pelo pasto. Quando ele chega na sede da fazenda, ele tira a sela do cavalo, tira o cabresto e solta o cavalo. O cavalo está livre. Mas existem cercas que delimitam essa liberdade. Então, a Bíblia Sagrada declara que nós somos libertos do pecado e tornados servos da justiça. Então, o livre-arbítrio sem limite
acataria a proposta da serpente para Eva: tu serás como Deus. E o homem não pode ser como Deus na perspectiva de soberania, na perspectiva de comando, de controle. Então, o homem tem uma limitação desse livre-arbítrio que lhe força, entre aspas, a se submeter, a reconhecer que, ainda que livre, só Deus tem o controle de todas as coisas. Vamos lá. Qual o gênero literário do livro de Jonas? Já temos aí 30 minutos de aula. E a gente não vai passar de 45. Então amanhã a gente continua. Significa que amanhã você estará comigo meio-dia. Tá bom? Clica no link que está subindo e se inscreve para o evento. Se inscreve para o evento. Tá? E quem está comigo no Instagram, digita a palavra eu quero. Porque você recebe o link no seu direct e se inscreve, tá bom? Vamos lá. Existe uma escola de pensamento que entende o livro de Jonas como uma parábola, não como algo literal. Eu estou analisando o livro literariamente, tá? Na mentoria, nossa análise é literária. Existe uma escola de pensamento que entende o livro de Jonas como uma parábola, uma novela. E existe uma escola de pensamento, e a esta eu me atenho, que entende o livro de Jonas como algo real, como história real. Vou lhe apresentar o argumento de ambos. Aqueles que entendem o livro de Jonas como uma parábola, apresentam alguns argumentos. Por exemplo, a figura por demais excêntrica do profeta. Jonas apresenta uma autonomia que nenhum outro profeta no Antigo ou Primeiro Testamento apresenta, a ponto de fugir para Tarsis. Então, isso leva alguns estudiosos a crerem que o livro é uma parábola. Segundo argumento, a aventura do profeta no ventre de um peixe não tem nenhum paralelo no Antigo Testamento, o que leva alguns historiadores e estudiosos a entenderem que o livro de Jonas não é real, é uma parábola, é uma metáfora, uma figura. Terceiro argumento daqueles que defendem que o livro é uma parábola: a tempestade no mar, imediatamente acalmada com o lançamento do profeta desobediente ao mar. Para estes que defendem que o livro de Jonas é uma parábola, é muito imediata a cessação da tempestade. Tá? Um outro argumento que eles dão é o período de 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Inclusive a exatidão, e é tão exato que quando pedem a Jesus um sinal, ele usa a experiência do profeta Jonas para falar do seu sepultamento, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Outro argumento para estes que defendem que o livro de Jonas não é uma história real: uma planta cresce de manhã até meio-dia ela é ferida por um verme e imediatamente ela morre. Para estes também é muito estupendo, é muito incomum, é sem paralelo, não há nada parecido no Antigo Testamento. Penúltimo argumento daqueles que defendem que o livro é uma parábola: o tamanho da cidade de Nínive, aparentemente maior do que as descobertas arqueológicas indicam.
E o último argumento, o último que eu vou citar, o último que eu elenquei, daqueles que defendem que o livro é uma parábola, eles argumentam que a citação de Jesus não implica necessariamente no reconhecimento da historicidade, mas sim no reconhecimento do conteúdo da mensagem. Tá? Se você está anotando, se não estiver anotando, a live fica salva, você revê a aula, tá bom? E faz as suas devidas anotações. Vamos agora aos argumentos que defendem que o livro é uma história real. Primeiro, o texto bíblico cita a família de Jonas, filho de Amitai. E isso encontra respaldo no livro histórico do 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, anota aí, diz assim: foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra que o Senhor Deus de Israel falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer, que é Galileia. Então Jonas é citado no 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, cita-se o nome do seu pai, que também era profeta, Amitai, e isso confere com a abertura do livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1, quando ele se identifica como filho de Amitai. Isso indica e corrobora o aspecto histórico e real, né, do livro do profeta Jonas. Outra coisa, de acordo com esse mesmo texto que nós lemos aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas viveu em Israel no reinado de Jeroboão II, que foi um período de muita prosperidade para Israel. Por volta do ano 785 a.C., Jeroboão reina aproximadamente do ano 790 ao ano 749 a.C. É nesse período que Jonas é citado desenvolvendo o seu ministério. Inclusive o texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, cita uma profecia de Jonas que não está registrada no texto canônico. Olha só o texto, ó. Foi nesse ano que Jeroboão restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Então, no livro de Jonas, não se registra esta profecia que ele fez acerca de Israel. O livro de Jonas se concentra histórica e didaticamente na sua missão à cidade de Nínive. Está entendido? Vamos lá. Um outro aspecto que serve de argumento para que o livro seja histórico e real é que tanto Mateus, no capítulo 12, versículo 39 ao 41, quanto Lucas, no capítulo 11, versículo 29 a 32, são registros de citações textuais de Jesus acerca da vida e da missão de Jonas, para comparar com a sua missão. Este é um argumento forte de que o fato é real e não apenas novelesco, não apenas metafórico, tá? Um outro argumento em favor da história do livro é que mais tarde o historiador judeu naturalizado romano Flávio Joséfos, que viveu no século I da era cristã,
incorpora a história de Jonas em sua história do povo judeu. E ele argumenta que fez essa incorporação porque julgou necessário registrar o que encontrou nos escritos hebraicos acerca deste profeta. Isto corrobora a historicidade do livro, bem como o reconhecimento de que Deus atuava, como ainda atua, de forma sobrenatural, para cumprir os seus propósitos na história da salvação, nos faz crer que o livro de Jonas é, sim, um fato histórico real. Tá bom? Esses são os argumentos. Nós vamos caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje, e eu lhe digo que amanhã, meio-dia, querendo Deus, nós estaremos de volta para a continuação do estudo do livro de Jonas. E diga-se de passagem, você vai clicar agora aí no link que está subindo para você se inscrever para o evento de aprofundamento bíblico que nós vamos realizar no dia 15 de julho, segunda-feira que vem, tá? Às 20h30 nós estaremos juntos, você não vai perder, de jeito nenhum. É online, é gratuito. E nesse evento eu vou abrir um lote para inscrição na mentoria bíblica. Quem estiver inscrito para o evento vai receber o link um pouco antes e vai ter a chance de se inscrever no lote que não vai ser tão grande, tá? Então, se inscreve agora. Você que está no Instagram, digita a palavra eu quero. Eu quero. Você que está no YouTube, no Facebook, o link subiu aí e você se inscreve, tá bom? Ora lá. Pastor Josué, Jonas estava com medo por causa da perseguição aos cristãos? Pois tem missionários que estão sendo perseguidos, ele não estaria com medo? Bom, primeiro eu preciso separar uma coisa da outra aí e lembrar que a palavra cristão e a prática da fé cristã não existia nos dias de Jonas, tá? Jonas está lá no Antigo Testamento, 780 anos antes de Cristo aproximadamente. Mas que Jonas estava certamente com medo do que a Assíria iria impor sobre Israel é um fato que não se discute. Mas a fuga de Jonas não é com medo dos assírios, não é com medo de ir. Eu expliquei no início da aula, Jonas não quer que Nínive seja poupada, Jonas quer que Nínive seja destruída. Era a única forma que Jonas consegue enxergar, quando você analisa todo o contexto, e amanhã nós vamos falar sobre isso, de parar o exército da Assíria, que estava marchando e atropelando diversas nações, e que iria atropelar Israel. E de fato, se a gente analisar a história, a Assíria terminou impondo sobre Israel o que nós conhecemos como o cativeiro das 10 tribos. Tá? Amanhã a gente fala disso. Deixa eu falar só um pouco sobre o autor e a data. O autor e a data, e a gente encerra e continua amanhã, querendo Deus, tá? A autoria do livro é tradicionalmente atribuída ao profeta Jonas, filho de Amitai, conforme se registra no capítulo 1, versículo 1 do próprio livro. A Bíblia não oferece muitas informações detalhadas sobre a vida de Jonas, mas ele é mencionado, e eu já li brevemente, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, que situa o tempo da sua vida no período do reinado de Jeroboão II, que reinou entre 791 a.C. até 749, 750 a.C., não dá para ser preciso, porque na história está muito distante, tá? Algumas tradições antigas e estudiosos modernos afirmam que o livro é da autoria de Jonas,
Embora alguns alguns pensadores defendem que o livro pode ter sido escrito por um outro autor posteriormente, escrevendo a história de Jonas. Porém, repito, a tradição atribui ao próprio Jonas a autoria do livro, visto que no capítulo 1, versículo 1, ele chega se identificando. Vamos lá, ó. Já vamos terminar. Clica aí no link para que você se inscreva para o evento do dia 15. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, a partir desta afirmação, se compreende que o livro é da autoria do próprio profeta. Tá bom? Deixa seu comentário aí. Jonas foi eleito para o ministério. Gente, a gente não pode pensar no contexto de Jonas dentro da perspectiva da igreja. Jonas está vivendo o período do Primeiro Testamento, tá? E não se falava em eleição de profeta. Essa linguagem, ela surge no Novo Testamento quando alguns apóstolos, bispos, são indicados, eleitos para o ministério no ambiente eclesiológico, ou ambiente da igreja. Jonas está em outro contexto, tá bom? Data que o livro foi escrito. Bom, considerando que Jeroboão II reinou entre 790 a 749 a.C., Jonas é citado dentro do reino de Jeroboão II, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Considerando também que o mesmo texto faz menção a Tiglat-Pileser III, rei da Síria, e Tiglat-Pileser III reinou entre 745 e 727 a.C., então se acredita com essas datações dos dois reis de Israel e da Síria que o livro de Jonas fora escrito aproximadamente no século VIII, antes da era cristã. Tá? Embora alguns entendam que pode ter sido escrito posteriormente, inclusive por algum autor do pós-exílio, relatando a história de Jonas. Então existem duas correntes de pensamento. A corrente de pensamento que atribui a Jonas a autoria do livro e que, assim, o livro terá sido escrito por volta do século VIII, antes da era cristã, nos dias que Jonas exerceu o seu próprio ministério, no mesmo período que coincide com o reinado de Jeroboão II em Israel e o reinado de Tiglat-Pileser III na Assíria, cuja capital era Nínive. A segunda escola de pensamento defende que o fato é real, aconteceu no tempo que acabei de mencionar, mas que só foi transformada em escrito no período pós-exílico por algum autor desconhecido que decidiu relatar o episódio da vida do profeta Jonas. Então não há uma precisão, estamos analisando literariamente, não há uma precisão de quando o livro terá sido escrito, tá? Mas há os argumentos de que seria uma parábola, já apresentei, os argumentos de que é um livro com história real, escrito pelo profeta Jonas, e o segundo pensamento que defende que é real, mas foi escrito por algum escritor desconhecido do período pós-exílico, registrando a história do profeta Jonas. Ufa, deu para compreender?
Isso é mentoria bíblica. É isso que a gente faz toda segunda-feira em cada livro da Bíblia. Amanhã nós vamos continuar e nós vamos conversar um pouco sobre quem foi Jonas. Tá? Vamos conversar um pouco sobre quem eram os profetas contemporâneos de Jonas. Quem foram os profetas contemporâneos de Jonas? Qual a teologia do livro? E aí a gente começa a estudar cada capítulo, dividindo por seções literárias e esboçando cada capítulo, como nós fazemos na mentoria bíblica. Tá bom? Vou te dar 1 minuto para você clicar no livro, no link, e se inscrever para o evento do dia 15, tá? É online, é gratuito, é um evento de aprofundamento bíblico, eu espero você, segunda-feira que vem. Você vai clicar no link e se inscrever, tá bom? Quem está no Instagram, digita a palavra eu quero, dá um bombardeio aí de eu quero, vai no Instagram. E quem está no YouTube e no Facebook, clica no link, se inscreve. No evento eu vou abrir um lote de matrículas para a mentoria bíblica. Quem estiver inscrito no evento vai receber o link um pouco antes no grupo de WhatsApp, que você vai estar incluso. Então você tem chances muito maiores de não perder a oportunidade de se inscrever na nossa mentoria bíblica. Tá bom? Tá aí, 30 segundos o link subindo, você digitando eu quero, a live vai dar conclusão agora, tá bom? E amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos. Não esquece, hoje, 18 horas, tem segunda às 18. Eu estou falando sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno, tá? Então já tem 2 segundas às 18 aí sobre o Evangelho da Graça e sobre o Evangelho do Reino. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Eterno. Espero você no segundo às 18. Deus abençoe. Forte abraço. Fica com Deus.